Queridos, paz seja convosco. Vamos ler a palavra. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Até esse versículo, o 3. Há alguns dias nós falamos sobre Ezequiel 18, quando nos ensina a respeito da responsabilidade pessoal ou individual. E aqui nós temos um caso, podemos dizer assim, um caso clássico desse ensinamento, a respeito de que Samuel não foi culpado pela decisão dos seus filhos. Samuel era um homem íntegro, não era perfeito porque ninguém o é, mas era um homem íntegro, um homem de referência. Ungiu 2 reis em Israel, o profeta Saul e depois o rei Saul e depois o rei Davi. É um homem que foi juiz em todo Israel e também sacerdote. Então, um homem de referência, dando exemplo para os seus filhos. Mas os 2 filhos, que eram juízes, eles não seguiram o caminho do pai. O texto nos diz claramente: os filhos não andaram pelos caminhos dele, versículo 3. Antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes, perverteram o juízo. Eram juízes corruptos. Eram juízes que pervertiam o juízo, ou seja, o inocente era culpado e o culpado se tornava inocente. Mas isso não nos exime, como pais, de continuarmos a ensinar nossos filhos e dar bons exemplos para eles seguirem. Caso, por escolha, pelo livre-arbítrio deles, optarem em fazer o que é errado, não poderão dizer: não tive exemplo em casa. Então, que nós continuemos a nos esforçar para fazer a vontade de Deus, para cumprir a palavra de Deus e para dar bons exemplos para os nossos filhos, para aqueles que estão próximos a nós. E orar para que eles tomem a decisão correta, a decisão de imitar as boas coisas que estamos fazendo. Eu deixo então essa breve palavra e agora eu vou orar por você. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos pela vida eterna e agradecemos ao Senhor por tudo o que o Senhor é e o que o Senhor faz. Quero apresentar a vida deste pai que agora deve estar passando uma situação difícil por conta que seu filho ou filha não está seguindo o seu exemplo, o seu modelo, e isso traz muita tristeza para ele. Meu Deus, que o Senhor dê o conforto ao coração deste homem, desta mulher que está vivendo isso. E eu oro também pelos filhos que não têm seguido os bons exemplos de seus pais, para que repensem e sigam, ó Deus, aquilo que a Tua palavra tem ensinado. Oro por aqueles que estão doentes, aqueles que estão acamados, internados, Senhor, visite-os. Deus Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, Deus assim permitindo, amanhã a gente está de volta. Fique na bênção e fique em paz.